Segundo vídeo com a professora Priscila e a docente do curso de Ciências Econômicas, Gabriela. Agradecer mais uma vez vocês aqui para falar um pouco sobre o projeto do curso da cesta básica, né? A próxima pergunta é como vocês explicariam as oscilações dos preços, que eu peguei os dados, né, fiz uma análise, usei gráficos, usei um ajuste de funções e tudo, e eu observei que o feijão, por exemplo, tinha uma oscilação, né? Ora ele está muito alto, ora ele está muito baixo, entre março, para ficar bem claro, né, a pesquisa é entre março e outubro, né? Em outubro você inclusive já fecharam o relatório, não foi isso? Então nós temos aí 8 meses, né, já de pesquisa. E eu observei que o feijão tem uma oscilação muito grande diferente do arroz. O arroz vem em queda, só teve entre julho e agosto um pequeno aumento, um leve aumento, mas fora isso vem em queda, né? E se eu não me engano a farinha também teve uma oscilação no preço. Isso está mais diretamente relacionado à questão de oferta e demanda, ou à questão de safra, das condições climáticas, também a gente sabe que envolve esses três itens. O que vocês explicariam? É um pouco das três coisas que você falou. O feijão e a farinha são mais sensíveis à mudança climática, então acaba que nessa situação de melhor oferta, melhor demanda, vai estar mais relacionado com o clima. E o caso do arroz, eu acredito que seja mais de safra mesmo, uma maior safra. Então, uma maior safra tem uma maior oferta e uma maior oferta reduz o preço para o consumidor. Sim, basicamente seria isso. A questão é que feijão, que a gente consome aqui, na verdade, a maior parte da produção do feijão é do Paraná, incrível que pareça. A outra parte é da Bahia, né? E feijão não se estoca feijão. Se a safra quebra, se a gente tem um problema de quebra de safra, o feijão vai aumentar. Se a gente tem um excesso de produção de feijão, o feijão vai cair porque não se estoca feijão, né? O feijão vai ficando velho, vai perdendo valor. A farinha também tem um problema mais de safra mesmo. O arroz, é como a Gabriela falou, a gente vem tendo uma produção muito grande de arroz. O maior produtor, né, 70% da produção de arroz é o Rio Grande do Sul, né? E aí a gente teve uma safra muito grande dessa vez, fora que a gente também importou arroz. Então a gente tem arroz estocado, arroz estoca, né? Então eu tenho um estoque de arroz na Conab. Agora a previsão que tá se estimando é que ele vai começar a subir, porque os produtores vão começar a reduzir a área plantada, porque o custo não está compensando o preço que eles estão recebendo. Então a tendência é o preço do arroz na próxima safra ser maior, porque a área cultivada vai diminuir, então a oferta vai diminuir. A mesma coisa a gente está esperando também para o leite. O leite vem reduzindo o preço consideravelmente ao longo do tempo, mas e o leite ainda tem um concorrente pior, que é o leite em pó importado, que é base para quase tudo que usa leite, né? Então é o rival, é o concorrente direto, substituto direto do leite cru é o leite em pó importado, que é mais barato. A questão é que eu tenho uma produção elevada, nacional, mais a importação de leite em pó, e o preço do leite está caindo. Então a tendência também é a gente ver mais para frente uma possibilidade do preço do leite começar a aumentar, porque a produção vai começar a cair. A demanda do feijão e do arroz são muito similares, né? Eu penso assim, quando uma pessoa vai no supermercado, geralmente compra os dois, né? A demanda não é muito semelhante ou não? Se a gente pensar, depende muito da faixa de renda. Pessoas de nível de renda mais elevado, o feijão não é o principal alimento, o arroz ainda vai, mas o feijão não tanto. Mas para a alimentação base, principalmente das famílias que têm uma renda mais baixa, feijão e arroz é a base alimentar. Interessante, né? O feijão é mais caro que o arroz, mas as pessoas que têm uma renda maior, o feijão não tem tanta... Não é isso? Interessante, né? Porque o feijão é muito versátil, né? Vamos dizer assim. Ele é um alimento muito bom, rico em várias vitaminas, vários nutrientes, mas ele é fonte de carboidrato também, acho que a pessoa fica meio... Mas o arroz não, o arroz ele é muito mais versátil, então acaba que o consumo do arroz ele é mais
distribuir. E eles não são produtos substitutos um do outro, né? Eles são complementares, né? Para algumas classes de renda, sim. Eu vou inverter um pouco a pergunta aqui, a sequência, porque a questão de número 8 eu deveria ter colocado como 7, que vai ser a próxima. Eu fiz no Excel, ajustei uma função por oscilação de preço do arroz e do feijão. Eu ia fazer da farinha, não deu tempo, eu fiz do feijão e do arroz, mas foi suficiente para a minha pergunta. Quando eu coloquei no Excel, é interessante que tanto feijão como arroz foram ajustados com funções do sexto grau. Eu tentei ajustar uma função linear, exponencial, do segundo grau. Isso é bem simples no Excel, a gente faz, ele já faz um gráfico bem interessante, né? E todos os dois deram função do sexto grau, tanto feijão como arroz. Aí, o que eu pensei? Eu vou estimar o preço em novembro, os dois, usando a função, né? Só que não dá certo. Por quê? Porque a função ela ajusta só para aquele período. Ela pega os dados e faz a curva, pegando os pontos da relação preço-mês, né? Então ele não faz uma estimativa para novembro, para dezembro, não faz, porque inclusive eu fui calcular o do feijão pela função, deu mais de R$20 o quilo de feijão. Então essa função está ajustada só até outubro. Então eu acho que o Excel faz isso, ele não faz uma previsão. Então eu fiquei pensando numa maneira da gente fazer uma previsão, não sei se vocês podem me ajudar com essa pergunta, porque assim, quais são as principais fontes de incerteza? Será que dá para a gente prever o preço do feijão e do arroz para novembro, dezembro, de acordo com os preços que vocês já têm desde março? Será que dá para... Ou as incertezas são tão grandes que isso teria que aplicar um modelo probabilístico para poder... Como é que é isso? Precificação, a gente faz a estimação através de eventual autocorrelacionado, o VAR, né, o VEC, depende. Então, a gente usa esse modelo econométrico, que é de séries temporais, para fazer uma estimação, né? Então, a gente vê lá, ver como é que o modelo, como é que as variáveis se ajustam, se preenchem todos os requisitos, e aí a gente consegue fazer precificação. Não é muito interesse da gente, certo, né? Entre outras coisas, porque diante dos impactos da mudança climática, a gente está vendo comportamentos bem complicados na questão da produtividade, né? A gente vê um aumento na produtividade, mas a gente vê também que a área cultivada está diminuindo porque o produtor não está achando tão interessante. A gente vê isso tanto para grãos como para carne, para leite. A gente vê isso para soja, que a gente exporta soja, mas a gente importa óleo, né? O óleo bruto, né? Então, assim, a gente não é bem o objetivo da gente ficar estimando qual vai ser a tendência para o próximo mês. A gente teria que ter uma base, até porque a gente teria que ter uma base muito maior para dar essa resposta. Só 8 meses não dizem nada. Certo. Dentro da econometria, a gente não trabalha com base tão pequena. Então, precisaria de uma amostra muito grande para a gente entender a sazonalidade, o ciclo, e aí sim conseguir fazer estimação. Eu imagino que são muitas variáveis de entrada para você, complexas, né? Para você ter uma Não, pior que nem são tantas variáveis de entrada, o problema mesmo é o tamanho da série. E aí, se você considera a produção, vamos, sei lá, de feijão na década de 80 e puxar para hoje, é completamente diferente, né? Do açúcar, idem, assim, hoje em dia, eu estava até conversando com o Gustavo, que é Gabriel, desculpa, que é proprietário do Café do Brejo, do café, e a gente estava falando exatamente sobre a mão de obra, e ele disse, o pessoal vai para o corte da cana, vai em São Paulo, Minas Gerais, para a colheita do café em Minas Gerais, eles passam 4 meses lá, voltam com R$40 mil. E vão passar o resto, não vão querer isso. Por quê? Porque aquele negócio do boia fria não tem mais, assim. O pessoal vai e eles sabem exatamente o quanto eles vão ganhar, R$500 por dia de trabalho, né? Então, isso tudo afeta o custo da produção, isso tudo afeta o volume de produção e também, claro, esses climas doidos que estão acontecendo, né? A gente tem agora o Paraná, que sofreu com um tornado e provavelmente isso vai impactar
na produtividade do Estado. Eu estive lendo o boletim, né, de março até agora, e me surgiu uma pergunta que eu achei uma questão bem interessante. Como estimar o salário mínimo necessário, que é o famoso SMI, né? O salário mínimo necessário, ele é um cálculo desenvolvido pelo Diese, e ele leva em consideração um dado que o salário mínimo, pela Constituição, ele deve suprir as necessidades básicas dos indivíduos. Por quê? Alimentação, habitação, transporte, vestuário, educação, saúde, lazer e previdência. Sim. Então, o salário tem que dar para sustentar a gente de tudo isso, né? Então, a estimativa que eles fizeram é que a alimentação ela corresponde a 0,3571. 35,71% do salário mínimo vai para a alimentação. Então, o que é que a gente faz? A gente calcula o custo familiar alimentar, que é o custo de você alimentar uma família de 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças. Só que 2 crianças a gente conta como consumo de um adulto. Então, é o consumo de 3 pessoas, né? E a gente pega esse valor do custo alimentar familiar e divide por essa proporção, pelos 0,3571. E isso dá o salário necessário, ou seja, o salário que vai dar para que o indivíduo consiga alimentar-se, alimentar e alimentar a sua família, e ainda sobre recurso para todos os outros pontos que, pela Constituição, o salário deveria cobrir, o salário mínimo. Para as pessoas de classe mais baixa, eu achei muito importante um cálculo que vocês fazem na pesquisa de vocês, que é a porcentagem que é gasto com cesta básica, né? Porque eu acho que para as famílias de baixa renda, cesta básica é... E aí quando você tudo, vê, né? ela fica em torno disso, de 33, 34, 35, fica girando em torno desse percentual do salário mínimo, né? Então já é ou seja, é um percentual significativo que vai para a alimentação. E eu vi que o nosso salário mínimo é muito aquém do que deveria ser. É mais de 4 mil, né? Vi os dados, né? Em outubro foi 3 mil. Foi 3.900 e pouco. Em torno de 4 mil, né? 3.900, 4 mil. Bem aquém. Isso. E aí, se você for para uma cidade como São Paulo, o cálculo que se faz do salário mínimo necessário para o Brasil, que o Diese faz, ele leva em consideração o custo da cesta básica mais cara dentre as capitais, que é de São Paulo, que é 800 e alguma coisa, agora eu não lembro direito. 814 alguma coisa mesmo. Então ele faz o mesmo cálculo, e aí para o Brasil o salário mínimo deveria ser 7 mil e uns quebradinhos, assim. Então assim, se a gente fosse levar isso em consideração, esse deveria ser o salário. Mas a gente, como economista, sabe que se o salário mínimo fosse para 7 mil, o preço do feijão ia para 20, o preço tudo mais aumenta, porque uma vez que o salário aumenta, o custo de produção vai aumentar também, então vai puxar tudo para cima. Sim. Essa pesquisa terá continuidade até quando? Vocês têm esse planejamento de... Então, oficialmente ela vai até, começou em março, ela vai até abril do próximo ano, até abril de fevereiro, né? Que ela vai até o ano que vem, né? E aí a gente volta com ela, né? A ideia é continuar ininterruptamente, né? Para poder construir uma base mais forte, assim. É uma pesquisa contínua, né? Um projeto contínuo, não tem começo, no fim. Ele só vai. É contínuo, exatamente. Só vai trocar de Vicente quando eu sair. A gente já tem uma que está se formando esse semestre, né? Que defende monografia esse semestre. E aí vai renovando o pessoal, né? Para poder dar continuidade. Além de agradecer a presença de vocês, quero dar os parabéns pelo projeto. Achei muito interessante, muito importante esse projeto. Para as pessoas terem uma noção da importância de saber o valor da cesta básica, o quanto ela, a parcela dentro
na renda do trabalhador, né? Isso é muito importante para o curso de economia. O objetivo da gente é mesmo oferecer um indicador para a sociedade, né? Ele mostra o comportamento, né? A tendência. Não, claro, cada um tem a sua cesta de consumo, né? Mas a ideia é dar um indicativo de como os alimentos, como o preço dos alimentos estão se comportando e qual o impacto disso na renda das pessoas. Para finalizar o vídeo, eu quero deixar a indicação de um livro, tá? A gente está conversando aqui em off, é um livro Matemática Aplicada à Economia e Administração, e claro que serve também para estudantes de ciências contábeis, todo mundo que está envolvido com as ciências econômicas, né? O autor é Louis Letour, inclusive esse autor tem um outro livro de cálculo, estava conversando com elas aqui em off, é um livro clássico, que ele é bem teórico, ele não tem muitas aplicações, ele é mais teórico, mas esse não, ele tem uma boa teoria, mas também tem muita aplicação. Então aqui ele começa falando de números reais, ele dá uma base, é um pré-cálculo, o primeiro capítulo, né? Ele não começa com limite nem derivada, ele fala de números reais, funções e tal. Aí só depois é que ele vem com o conceito de derivada e já com algumas aplicações, né, no terceiro capítulo. Então a gente tem aqui conceitos da economia que são muito importantes, como elasticidade, o preço da demanda, de renda da demanda, né, na parte da derivada. Quando entra na parte integral, ele já tem outras aplicações, entre elas o excedente do consumidor e o excedente do produtor, que são conceitos também muito importantes para a economia. No final, tem um apêndice, onde ele também fala de outras funções, além das funções que ele trata nos primeiros capítulos, né? Ele apresenta várias técnicas de integração, então é um livro que fica... Eu, inclusive, estou ministrando a disciplina de cálculo 1 no curso de Ciências Econômicas, e eu estou utilizando esse livro como base, tanto a parte teórica como alguns exercícios. É um livro, eu acho ele uma leitura simples, né? Tem uma didática muito boa, ele tem muitos exemplos, muita aplicação. Então, para quem tem interesse de estudar economia, administração, qualquer área das ciências econômicas, esse livro é bem interessante. Comparado a outros, que tem uma linguagem mais complexa, mais avançada, mas começando por esse, eu acho que é um bom caminho. Tá? Agradecer a vocês, boa sorte. Obrigada. Sucesso aí no restante do projeto e nos seus trabalhos na academia, e sucesso aí também para a Gabriela com o restante do curso, né? É isso. E espero que vocês na rádio achem outras oportunidades para tratar de outros assuntos da ciência econômica. Pode chamar que a gente que é vital para a gente. tá bom? Aqui. Um abraço para todos. A Rádio Lache é a maior rádio universitária do Sertão de Pernambuco. Um abraço e até mais.